Essa dinâmica chama dinâmica das diferenças. E o que eu quero mostrar é isso mesmo, que nós temos diferenças, a não ser aquele casal ali, ó. Aquele casal que erraram as perguntas ali, mas acertaram no desenho. Parabéns! Amém. A ordem foi a mesma ordem, não foi? Mas o resultado saiu diferente. O que nós ouvimos, ou seja, a diferença, às vezes, que nós temos no que nos é passado e na maneira como nós assimilamos. Então, Deus nos fez e Ele nos criou. E cada forma, cada pessoa, ela tem essa forma distinta. E isso que é especial no nosso relacionamento. E construir, o texto que eu quero trabalhar hoje, o tema que eu quero trabalhar é construir o outro com o amor, na comunhão e na fidelidade. Vamos assim entrar e entender esses papéis dentro do relacionamento, dentro da nossa vida, compartilharmos um pouco e aí depois, se nós tivermos um tempinho, às vezes compartilhar alguma experiência que nós possamos aplicar, lembrando que nós temos casais aqui que já têm bons anos, né, de uma experiência junto, nós temos alguns que estão começando e assim isso vai ser interessante para a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero destacar é a missão do casamento. Lá em Gênesis, Deus vai criar o homem e a mulher. Primeiro ele cria o homem. E aí depois, observando a sua vida, ele lhe faz uma auxiliadora que lhe fosse higiene. Que ele trouxesse, ou seja, o sentido da alegria, que completasse a sua vida. O projeto de Deus, ele começa então a se estruturar no relacionamento. Então ele faz a mulher, ou seja, do próprio homem. E ele vai, essa mulher, ou seja, ele faz com detalhes diferentes, para que um complementasse o outro, para que um fizesse a diferença. Então, eu quero trazer para os irmãos, ou seja, que a gente possa entender que nós temos uma missão. Então, Gênesis, lá em capítulo 2, versículo 24, vai dizer o seguinte, ó, deixa o seu pai e sua mãe, e se una à sua esposa, e vão constituir uma nova família. Depois, também, no versículo 28, ele diz, crescei e multiplicai, e enchei a terra. Não é só apenas uma união, mas existe uma missão. Existe uma responsabilidade dentro do casamento. Existem alguns desafios. E quando a gente olha para essa pessoa que está ao nosso lado, quando a gente olha para o trajeto que nós estamos construindo, para o trajeto que nós queremos chegar, significa que existe um bom caminho ainda para nós criarmos. Significa que existem desafios. Significa que nós temos, então, alguns propósitos de Deus e eu queria, então, relacioná-los com uma missão do Senhor. E aí nós vamos observar, o casamento não é apenas uma mera curtição, mesmo sendo interessando a parte boa do casamento, a parte de estar junto, a parte de compartilhar as delícias do amor, ou seja, o que Deus nos fez e fez com alegria para que nós pudéssemos então nos alegrar com a pessoa do nosso lado. Nós vamos observar que então o casamento é essa missão, a cada um dos casais. Tem um objetivo, a união que nós temos, ou seja, não é apenas pelo acaso, não é apenas por uma decisão que eu fiz de estar ao lado daquela pessoa, mas quando Deus pensou no nosso relacionamento, Ele pensou especificamente em uma missão. O casamento, e aí eu quero relacionar com os irmãos alguns pontos de um casamento que dá certo. Um casamento que dá certo, ou seja, o casal cristão tem a missão de crescer, ou seja, a dois. Cada um fazer o outro melhor. Cada um vai propiciar ao outro, ou seja, uma maneira que ele possa sentir-se bem, que ele possa sentir-se realizado, que ele possa desempenhar os seus talentos, os seus dons. Então, cada um vai contribuir para isso. Quando você vai observar dentro lá do processo de criação, Deus viu que o homem estava só. E lhe falhei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então nós vamos observar que agora nós vamos exercer uma missão comum, uma missão de estarmos juntos, estarmos apoiando, estarmos vivenciando então essa experiência. Eu achei uma frase, mas não achei o autor, que diz o seguinte: amar não é querer alguém construído, mas construir alguém querido. Amar não é você esperar alguém que está talvez no seu plano, no seu propósito, no seu desejo ali, alguém que chega já com aquela figura, aquela história daquele homem que vem no cavalo branco e parece que já é um príncipe, já é formado, não. O que eu queria que a gente pudesse pensar é que ao longo do tempo nós podemos então fazer parte dessa missão no auxílio do crescimento.
ou seja, dessa vida. E eu quero relacionar isso com a minha experiência. Quando eu conheci a minha esposa, nós começamos a namorar e nós passamos a congregar tudo na mesma igreja. Eu deixei a minha igreja e fui congregar onde ela estava congregando. Chegando lá, ela tinha alguns cargos de liderança. Então, ela entendendo que eu tinha deixado a minha igreja para estar junto com ela, ela falou o seguinte: olha, nós fomos conversar com o nosso líder e dissemos o seguinte: pastor, eu queria que meu esposo tivesse oportunidade, porque eu tenho muitas funções dentro da igreja, mas eu não quero ir sozinha. Eu não quero fazer as coisas sozinho. Eu quero que nós andemos juntos. E eu, aquele homem que vem lá do interior de uma grande metrópole, aquela cidade bem pequenininha chamada Palmelo, Goiás, né, meio chucro, meio pesado na linguagem, no lidar, chega a Brasília, vê uma nova realidade, então não tinha tanta experiência. Ela me auxilia nesse processo de crescimento. Então, ou seja, ela não tinha o homem, talvez no sentido ideal, mas ela faz com que esse processo de crescimento em minha vida pudesse mudar algumas perspectivas de visão, de sonhos, de realidade a qual eu tivesse. Então, o pastor naquele momento não nos deu a oportunidade, então nós fomos para a sede. Chegando à sede, o pastor, sim, ele delegou algumas funções à minha esposa e a mim. Então ali nós tivemos a oportunidade de crescermos juntos. Ali nós tivemos a oportunidade de vivenciar então um momento a qual os dois estariam andando. Então esse processo de crescimento dos dois. Ou seja, um foi um ponto auxiliar. Hoje nós estamos, e aí nós sempre recordamos disso. A minha esposa hoje está fazendo mestrado e eu estou apoiando. O outro momento eu estava fazendo a faculdade e a minha esposa teve que parar porque não dava para pagar as duas, então nós vimos que era prioridade a minha e nós sempre assim fizemos. Ou seja, um faz parte, um é importante para que o outro também cresça. Então, num certo momento, um vai crescer e o outro momento, talvez o outro vai dar o apoio, o suporte. Então, é uma missão do Senhor. E não é esperar alguém que venha já de uma maneira perfeita, já pronto, já estabelecido. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que nesse processo, ou seja, na missão do casamento, então nós temos responsabilidades de auxílio, ou seja, de auxiliar, de fazer a outra pessoa também experimentar essa parte. Não é você anular ninguém, não é você colocar a pessoa amada de escanteio, é você fazer com que ela também, ou seja, cresça, que vocês andem juntos e que vocês partilhem as experiências juntos. O casamento que dá certo, ou seja, ele é a primeira e bela missão do casamento, é construir o outro com o seu amor. É construir a outra vida que está ao seu lado, ou seja, com crescimento, com apoio, com instrução, com orientação, para que ela possa, ao longo dos anos, ou seja, ele possa, ao longo dos anos, ter a resposta do seu amor. E aí, se nós pararmos e pensarmos, ou seja, todo investimento em amor, ele retorna às nossas vidas. Ele retorna, ou seja, tudo que eu faço, esperando, ou seja, com alegria, não é esperar que aquela pessoa venha a ser bem-sucedida por causa disso, não. Eu quero fazer que ela seja bem-sucedida, que ela possa ser bem realizada, que ele possa se realizar, porque eu amo, porque eu quero ver aquela pessoa bem, porque eu anseio ver aquela pessoa bem. E também isso vai definir, às vezes, alguns planos que a gente tem também. Ou seja, entender as limitações de cada um. Entender talvez as dificuldades, as facilidades e assim por diante. Em certo momento, eu estava trabalhando e minha esposa estava cuidando dos nossos filhos e ela conseguiu uma vaga de emprego que era melhor do que a minha. E ela poderia trabalhar menos do que eu e eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, nesse momento eu vou trabalhar à noite de garçom e você vai trabalhar fichada, porque teria plano de saúde e teria a alimentação que daria para nós cobrirmos as nossas despesas, e o que eu fazia como bico estaria suficiente para a gente, naquele momento, conseguir. O Lael nasceu com 6 meses, meu filho mais velho, e 4 meses eu vivenciei uma experiência que eu fui entender que depois não era para mim. A realidade de cuidar de casa, cuidar de filhos. Ali eu demonstrei claramente que aquilo não era a minha facilidade. E aí eu pude entender, ou seja, quando minha esposa falava para mim, olha, eu ganhava bem no outro emprego, mas eu queria que ela fosse, fique mais em casa, vai cuidar dessas coisas, eu supro ela. Não consigo. Não é a minha realidade.
Então, no relacionamento, a construção, ela precisa ser compartilhada. Eu preciso aprender a compartilhar a minha vida. E, às vezes, nem tudo. Nem aquele padrão que nós ouvimos do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Aqueles padrões que talvez eles vivenciaram não vão se adequar à realidade a qual nós estamos vivenciando hoje. Talvez os dois vão precisar arregaçar a manga. Talvez os dois vão precisar, aproveitar os dons e talentos para que possam crescer. Isso é bom, né? Uma frase de Leandro Costa que diz o seguinte: o homem ou a mulher que diz que todos são iguais é porque nunca soube fazer a diferença na vida de alguém. Quando você ouvir que alguém dizer, olha, todas as pessoas são iguais, todos os homens são a mesma coisa, só muda de endereço, todas as mulheres são a mesma coisa, só muda de endereço, significa que eu não estou conseguindo amar e fazer a diferença naquela vida. Significa que eu não estou conseguindo produzir naquela vida algo que seja tão bom que deseja ela então ter mudanças, que faça a diferença, que faça então alguma coisa ser produzida e que venha algo ser produzido ser bom. Ou seja, e amar não é fácil, é dar-se, abdicar-se de muitas coisas, não é assim? Às vezes abdicar-se do futebol, porque a esposa falou assim, hoje eu quero você comigo, né? Hoje eu quero você do meu lado. Às vezes você chegar à noite e a esposa está cansada, cuidou dos filhos e você olha, né? O homem olha ali para a mulher com os olhos brilhando assim, a esposa, hoje é a minha vez. Ou seja, de estar próximo. Hoje é a minha vez de auxiliar. E aí a gente vai observar que esse mútuo relacionamento no casamento, ou seja, é fazer. Ou seja, não é apenas deixar as coisas acontecer. Eu preciso ter a iniciativa. Eu preciso olhar com a perspectiva, ou seja, daquele projeto, da missão do Senhor. Quando o Senhor nos faz, ele fala assim, olha, aquela mulher ali que eu fiz. E aí, ou seja, ele vai observar que não, o homem já teve atitude, já foi lá, opa, essa é a mulher, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E o homem vai lá estar junto com a mulher e se tornam felizes. E aí eu quero que a gente possa então observar, o casamento que dá certo, ela tem a perspectiva do amor. A perspectiva do amor, ou seja, ela traz esses desejos bons. Ou seja, eu quero amar, ou seja, eu não me importo, às vezes, com algumas coisas que para mim são tão importantes, desde que essas coisas que são tão importantes para mim, ela naquele momento, meu cônjuge ou aquela pessoa que eu amo, que eu desejo estar ao meu lado, talvez ela ainda não esteja pronta para me dar, para me oferecer. Então eu vou fazer um processo de crescimento, de construção, de fortalecimento. Então eu vou fazer alguma coisa para produzir isso, para produzir esse fruto. Então essa é a resposta que eu quero que a gente possa pensar. O terceiro ponto que eu queria relacionar, não é fácil a vida conjugal, sexual do casal. E aí a gente pensa o seguinte, que parece que é a coisa mais tranquila, quando a gente está no período de adolescência, vai entrar na juventude, o casamento é uma coisa que eu vou tirar de letra, né? Eu trabalho com perspectivas, ou seja, que eu vou ser feliz, o homem tem uma visão clara, a mulher tem uma visão de outra forma, mas existem diferenças, existem pontos diferentes que eu quero relacionar então. O primeiro ponto deles é diferença de visão. Nós temos diferença de visão? O desenho que nós fizemos ali já vai apontar. Às vezes a resposta que nós damos aqui numa dinâmica, ela já vai apontar essas diferenças. Essas diferenças que talvez eu pense. Mas por que a mulher não entende dessa forma? Está tão claro. Por que esse homem que é tão tosco, né, tão bruto, ele não entende que eu estou precisando disso? É como aquela ilustração. Você observou em mim hoje? Claro que a gente não observou. Essa pergunta ela vai surtir depois uma resposta. É claro que a gente não observa. Se não falamos é porque tem uma dificuldade, um lapso aí que a gente precisa aprender. E essa missão, ou seja, não é fácil um relacionamento. Não é o ponto talvez que a gente possa elaborar, trabalhar, mas, ou seja, diferença de visão. Às vezes o esposo ou a esposa terão situações ou forma diferente para lidar com as coisas. Às vezes aprendemos a lidar com nossos filhos de formas diferentes. Às vezes a nossa criação foi de uma forma diferente. E aí é onde que existirá um processo de construção desse relacionamento agora, para que nós possamos criar a nossa identidade. Eu, às vezes, me espanto quando nós observamos uma criança falar que o seu referencial de vida é seus avós.
que o seu referencial de vida é outros personagens. Não estou dizendo a necessidade que às vezes nós temos de correr atrás, de trabalhar, e quando alguém precisa cuidar dos nossos filhos. Mas às vezes nós estamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e nós não conseguimos criar os valores necessários para que aquela criança ela possa então crescer e depois ela ter um referencial. Meu pai e minha mãe, eles nos ensinaram assim. Os valores dos meus pais, das minhas mães, da minha mãe foi a esse sentido para meu crescimento. Sentimentos estão envolvidos, valores, ou seja, nós temos uma forma de pensar, de sentimento, valores que são diferentes. E eu trago o meu valor do interior, a minha esposa trouxe a bagagem da capital, sonhos, projetos. Inicialmente nós entramos em alguns conflitos, porque para ela a questão dos estudos, a questão da graduação, de formar, de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado e assim por diante, era algo que era prioridade, porque desde o início seus pais projetaram isso na visão, no coração dela. Para mim, fazer a faculdade já era o sonho realizado da minha mãe. Para mim, ou seja, como eu concluí a faculdade da minha família, eu fui o primeiro a concluir a faculdade, a minha mãe fez uma festa, fez uma alegria, porque aquilo era dizer que alguém da nossa família tinha vencido. E aí, quando eu já estava me formando, eu estava olhando o outro lado da vida, que era dizer o seguinte: eu ainda não fiz nada, né? Eu não cheguei a lugar nenhum ainda. Formar não foi algo que ainda estou em processo de construção, ainda preciso aprender muito. Mas para o contexto ao qual eu venho, para o contexto ao qual eu vivenciei, aquilo era um orgulho. Então nós temos diferenças culturais. Por mais que talvez a gente tenha crescido na mesma cidade, talvez por mais que a gente tenha se relacionado, ou seja, aprendido próximo, mas nós vamos ter visões e pontos diferentes. Valores, princípios diferentes. Às vezes eu nasci num lar cristão, o outro já não nasceu num lar cristão. E aí nós vamos aprender, outro vai ter outras experiências e talvez nós tenhamos outras experiências. Agora, no momento depois que nós nos unimos, é o momento então de crescermos juntos, de fortalecermos bases. Tirar conclusões, ou seja, que sejam unânimes, conclusões que sejam juntas. No relacionamento, a gente aprende muito isso quando nós vamos... Quem ainda não tem filho, espero que rapidamente nós tenhamos e consagremos ali muitos filhos na igreja, né? É o sonho de todo pastor ver ali, né? E é direta mesmo, tá, irmãos? Se nós pararmos e pensarmos o seguinte: quando você vai ensinar, ou seja, os seus filhos, você observa a maneira de lidar de outro é diferente. Eles são diferentes. Ou seja, mas a gente vai aprendendo junto. Quando o pai diz não, aí o filho vai testar a mãe. Não é assim? Mãe, posso fazer isso? Aí rapidamente, depois de aprender com algumas experiências negativas, eu falo o seguinte: peraí, o que a mamãe falou? Você conversou com a mamãe? Falei. O que ela falou? Que não pode. Então por que você veio me perguntar? Ah, tá, beleza, pai. Então, ou seja, eu só queria ali ter uma outra palavra, ou seja, para ele poder fazer a coisa errada, e aí dizer: meu pai deixou. Né? Ou seja, e aí a gente tem que tomar esse cuidado, ou seja, é um processo de construção. É uma missão o nosso relacionamento. Ele vai envolver em todas as áreas. Quando eu fiz a primeira vez, eu fui comprar, né, nós tínhamos uma moto e minha esposa estava grávida, e eu falei assim: olha, eu preciso agir. Eu tenho que tomar uma atitude agora, eu tenho que agir. Eu peguei e vendi a moto. E falei assim: amor, eu vou vender a moto que eu preciso comprar o carro. Ela se alegrou: nossa, beleza, né? Luciano está tomando uma atitude. Peguei a moto, juntei algum dinheirinho a mais, e aí apareceu um Passat no ano 81, com roda de liga leve, com motor a pé, com banco do Golf, alarme, trave, todo assim, para os homens não precisa nem desenhar mais, que a gente já entende. Mas para minha esposa não era o carro que ela queria. Ela queria um carro do ano, ela queria um carro mais próximo. Um carro que fosse a gasolina, que ligasse na primeira batida e o carro já saísse conduzindo. O motor AB, a álcool, ele tinha que ligar, acionar ali o álcool ali, a gasolina, para poder gerar, esquentar o motor e ali produzir. Aquele carro para mim era uma realização, mas não era a realização dela. E aí nós vimos algumas diferenças. Todos os dias o carro dava problema na mão dela. Na minha mão não dava problema. Né? E aí até que eu tive que realmente entender, ou seja, que eu fiz uma coisa errada. Então, a partir daquele momento, tudo que nós resolvemos, ou seja, fazer,
Se eu vou comprar o carro, eu falo assim, vou comprar o carro, mas vamos lá junto. Não posso, então não vou deixar para outro dia. Não, então vamos. E aí nós passamos a fazer todas as coisas. Um dia chegou uma pessoa me oferecendo um carro, já tinha vendido outro, a gente fez um projeto de trocar o carro algumas vezes para não ter que ficar gastando com a manutenção. E chegou uma proposta muito boa. Eu falei assim, agora você só me espera, que eu preciso sentar com a minha esposa e perguntar para ela o que ela acha. Todo mundo olhou para mim assim, teve aquela sensação, o quê? Precisa da autorização da sua esposa? Aí eu disse, olha, talvez você esteja pensando, talvez esteja rindo dentro do seu coração, mas eu sei, ou seja, o que vai fazê-la feliz. Hoje eu sei, ou seja, o que vai fazê-la infeliz também. Eu sei que eu partilhar vai ser muito mais produtivo do que eu trazer uma coisa. Minha esposa não gosta de surpresa. Ou seja, eu aprendi isso. Talvez a gente não entenda isso, mas ela não gosta de surpresa. Ela gosta de pensar, ela de projetar, de estruturar as coisas. Então eu aprendi que essa missão de fazê-la bem é que também nas minhas decisões eu tenho que compartilhar a minha vida. Eu tenho que compartilhar os meus anseios, os meus sonhos. Então quando nós fazemos isso, a possibilidade de dar certo é muito maior. A possibilidade de chegarmos a um projeto ela será bem mais estruturada. Sentimentos, ou seja, envolvidos. Então, quais são os sentimentos nossos? O segundo ponto que eu queria ver, observar com os irmãos, é diferenças em resolver problemas. Talvez o homem resolva o problema de uma forma, a mulher vai resolver de outra forma. Dentro da casa, a mulher consegue fazer múltiplas funções, não é assim? O homem executa uma por uma. Mas no trânsito, o homem resolve de outra forma. A mulher vai resolver de outra forma. Então, cada um vai ter uma habilidade, cada um vai ter um talento, cada um vai ter algo que lhe vai chamar a atenção. Diferenças genéticas e hormonais existem? Não é? Não existem? E às vezes a gente não entende essas diferenças, e principalmente as diferenças hormonais. E aí naquele momento que a gente fez aquela dinâmica, aquela brincadeira ali, quem que às vezes cede primeiro no momento da raiva, quem cede primeiro? Eu vi todo o rostinho das mulheres na frente, eu falei assim, não é bem a lógica. A lógica é diferente, não é assim? A lógica é bem diferente, ou seja, ela não olha, cala a boca e sai, ou não quero conversar agora não, eu quero terminar esse assunto, não é assim? Eu acertei muitas coisas com a minha esposa. Quando eu chego, eu sei que o clima não está tão bom, eu fico caladinho. Não é o momento de eu falar. Não é o momento de eu indagar. Não é o momento de eu apresentar erros. Não é o momento de eu questionar. É o momento de eu calar e ouvir. Ou seja, não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas é a melhor maneira que eu achei de nós sempre estarmos bem. Então, nós vamos observar, então, essas mudanças hormonais, elas são muito rotineiras também. É importante que o casal compreenda a diferença que existe entre o homem e a mulher. Nós temos diferenças. E às vezes nós queremos lidar a mulher com a mesma visão que nós temos. Às vezes nós queremos ser exatos, ou seja, queremos a resposta da mulher exata como é a nossa resposta. Você vai fazer isso? Sim! Você vai fazer isso? Não. Para a mulher, olha, talvez eu preciso pensar nisso, eu preciso ver se os meninos estão lá, eu preciso projetar isso e assim por diante, e você pensa, mas a resposta é sim ou não? Não é verdade? Depois de algum tempo mas a resposta é sim ou não? Eu não consigo entender. Não é verdade? A gente tem diferenças. Nós precisamos aprender que existem essas diferenças. Aprenda também a permitir que as diferenças sejam bênçãos. Ou que, ao menos, não sejam motivo de afastamento e briga. Se permita, ou seja, observar que a diferença que existe é porque você vai complementar. Se naquele momento um dos dois está alterado, agora é o momento de você ter a sabedoria e mostrar o outro lado de apaziguar as coisas, de resolver as coisas de uma maneira diferente. Ou seja, não seja pólvora quando alguém vem com fogo. O que vai acontecer? Explode. Automaticamente não vai ter outra resposta. Diferenças no sexo. Existem? Certa vez, para que eu pudesse entender algumas coisas dentro do meu relacionamento com a minha esposa, eu precisei ler um livro que se chama o seguinte: Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Não sei se todos já leram aqui ou se não leram, se tem alguma dúvida. Ele é muito interessante, de uma maneira bem criativa. Ele traz essa abordagem. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? É totalmente diferente a perspectiva do relacionamento.
É totalmente diferente a abordagem no relacionamento. O homem talvez tenha aquele botãozinho ligado e desligado, não é? Pronto. Não é assim? A mulher é um processo em construção. É um vulcão que precisa jogar lenha, que precisa acender, mas depois que pega... Amém, né? Glória a Deus. Depois que está pronto, depois que você conseguiu, ou seja, chegar, não precisa de mais nada. Então, ou seja, a gente precisa aprender essas diferenças. Nós somos diferentes. E glória a Deus porque nós somos diferentes, não é assim? Ou seja, tudo tem essa diferença. Diferenças nos relacionamentos. Ela pode abordar, ou seja, a comunhão de uma forma. E eu posso abordar a comunhão de outra forma. Não é assim? Eu me relaciono talvez com os homens do futebol, vou jogar bola ou alguma atividade, ali nós estejamos juntos, mas a gente nunca conversou. A gente nunca sentou. Para a mulher já é algo diferente. Para a mulher talvez precisa ser, para ela poder se abrir, ela precisa de um outro ponto diferente. Não é a mesma forma que eu vou lidar. Ou a gente fala brincando, eu chego para o colega e eu talvez utilizo alguns termos assim, mas você está gordo, você está careca, você está isso, a mulher olha assim, que relacionamento é esse que você tem? Não, pode deixar que ele está me entendendo. Pode deixar que nós estamos criando um relacionamento aqui. Pode deixar que nós estamos nos tornando amigos, não é assim? A mulher, oi, e aí o outra abordagem vai ser diferente. Não é assim? Tá linda hoje. Cresceu? E nem sempre vai ser essa mesma, né? Essa colocação do estar realmente. Diferenças, nós temos diferenças. Não é verdade? Temos diferenças? E o quarto ponto que eu quero relacionar, o plano de Deus para o casamento bem-sucedido. Então quais são, ou seja, em tudo isso que nós vimos, nós temos diferenças. Mas qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Se você pensar sobre o seu casamento, se você pensar sobre o seu lar, se você pensar sobre essa construção, nós estamos falando sobre relacionamentos, nós estamos falando sobre comunhão. E pensar que essa comunhão ela pode ser produzida e ela deve começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e o reflexo disso aonde que ela vai chegar. Se nós olharmos ao nosso redor, quando os frutos do nosso relacionamento eles estão segundo o patamar, a visão que o Senhor quer, quais são as diferenças que Ele faz ao redor onde nós estamos? E quando não são assim, quando minha visão, o meu projeto, talvez eu não estou adequando, ou seja, entender que a minha esposa, entender que o esposo, ele não tem a mesma visão, eles estão ali se debatendo, se discutindo, será qual também a perspectiva que eu passo às outras pessoas? E aí, nós vamos ali em Salmos, capítulo 126, versículo de 1 a 3, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil será levantar antes da aurora e retrar-se até alta noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho. Pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são dom de Deus. Os filhos são dom de Deus. Entenderam? Uma recompensa do fruto das entranhas. Que Deus possa assim nos direcionar. Essa dinâmica que eu queria trazer com os irmãos, essa reflexão, é que a gente possa abordar isso. Ou seja, para que a gente possa entender do nosso relacionamento, existem bases, existem estruturas. A primeira dela, ou seja, o Senhor que está edificando. A primeira dela é o Senhor que faz parte. Se o Senhor não edificar o seu lar, a sua casa, ou seja, se o Senhor não edificar os seus propósitos, então, onde entra agora uma vida, um relacionamento onde exista também uma busca de Deus. Somos diferentes, mas Deus fez as nossas diferenças com um propósito e com uma missão. Então pensem, ou seja, quando você olhar para essa pessoa que está ao seu lado, quando você analisar, ou seja, as coisas que ela faz, que ele faz, olhe para o que lhe traz, ou seja, que você pode fazer com mais alegria para poder crescer, para que possa ser um fruto bem estruturado dentro do seu relacionamento. Tudo que nós plantamos, ou seja, geralmente a tendência de nós colhermos, não é? Geralmente não é assim? Ou seja, então a justificativa que eu queria então, que a gente pudesse pensar é: plante coisas boas, né? Faça algo bom, né? Deus nos deu uma vida inteirinha a estar junto do lado dessa pessoa, amar, né? Compartilhar as experiências.
Então que Deus assim nos ensine. Amém? Amém. Se você pudesse fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pense como está o seu relacionamento, né? Pense como você está aí vivendo, se está tudo bem, se tem algumas coisas para mudar, se tem alguns alvos, alguns objetivos. Então coloque agora diante do Senhor. Olha o Senhor, fale com o Senhor. Você tem auxiliado a sua esposa, você tem auxiliado o seu esposo. A mulher tem sido aquela mulher sábia que edifica o seu lar, a sua casa. O homem tem sido aquele homem que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. É assim que nós temos vivido. Falta alguma coisa? Peçamos a Deus, Ele é misericordioso, Ele nos dá. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento que o Senhor tem nos dado, por essa palavra que o Senhor tem nos ensinado a nós, a nossa família, ao nosso casamento. Pai, que nós possamos crescer, que nós possamos nos estruturar segundo o Teu plano, Jesus, segundo o Teu propósito, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tantas vidas que hoje aqui vieram com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo em conhecer o Senhor mais. Não significa que nós todos estejamos bem, mas nós já estamos buscando, e o Senhor é que está edificando, é o Senhor que Jesus é a nossa base, é o Senhor que fortalece todos os dias o nosso relacionamento. Pai, as nossas diferenças não serão os motivos de nós, Senhor, nos estranharmos, mas pelo contrário, as nossas diferenças, Pai, serão os motivos que nós seremos mais fortes ainda. Serão os motivos que nós estaremos muito mais unidos, entendendo, Pai, a nossa missão, entendendo a comissão do Senhor dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Nós assim te louvamos, Pai, por essa noite, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor. E te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.